paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez aqui no nosso estudo do nosso livro. E hoje com a lição 3 da parte 2 do livro, que tem como tema Acalme as águas. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pense em Deus. Coloca teu coração no Senhor. Pede para Ele agora tomar a direção da nossa alma. Amém? Vamos orar. Deus Pai querido, ó Senhor Jesus, nós clamamos o Teu nome, nós pedimos a Ti que o Senhor venha mover neste dia, que o Senhor venha mover nessa aula. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada uma das irmãs que vão ouvir esse vídeo, que vai estar, Senhor, ó Deus, sendo ministrada, abençoada pelo Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa me usar, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para agir nesse tema, nos ensinando como o Senhor quer, espera de nós, nos construa a sua imagem, Pai, todos os dias. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, mas esse tema eu achei muito interessante, que fala sobre acalmar as águas. E tem como tema, como versículo base para a nossa lição, o Salmo 46, no versículo 10. Mas como o Salmo 46 ele não é muito grande, eu queria estar lendo o Salmo 46 junto com vocês. Então, tá aí com a sua Bíblia, abra no Salmo 46, e eu quero estar lendo, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, tá bom? Acompanha aí, da sua casa. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e destrói os escudos com fogo. E aí vem o nosso versículo. Diz assim na minha versão: parem de lutar, saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Era muito comum as cidades serem atacadas ao redor, então tinham muros e torres de vigia, tinha muros que protegiam, e aqui eles vinham com escudos e toda essa coisa de guerra, esse contexto esse cenário de guerra. E aqui, em meio a todo esse cenário de guerra, de perigo, de situações que sobrevinham sobre esse povo, o Senhor hoje fala conosco nessa lição, nesse pedacinho, quando ele fala aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é porque o nosso coração ele se agita com preocupações e temores e diante de tanta coisa. E o Senhor quer que a gente aprenda a acalmar o nosso interior. Aquele agito, ele fala assim, aqui no nosso tema fala, acalme as águas. A gente sabe a força que tem as águas e quando ela se agita, como que ela pode abalar toda uma estrutura. Então, é muito importante a nossa lição de hoje sobre o que a gente vai aprender. E são dois princípios, assim, que são o centro da nossa lição, que é a palavra amortecer e a palavra
potencializar. A gente vai ver essas duas palavras fazendo uma função bem importante na nossa vida, nesse nosso interior e nas nossas reações, tá bom? Então vamos lá. Começa assim, 103, a nossa página. Aprendemos até aqui que as pequenas mudanças de hábitos nas nossas escolhas diárias poderão nos transformar em mulheres cristãs nutridas espiritualmente. Então, tudo que a gente estudou, lembra das nossas escolhas, de priorizar a Deus em tudo, da nossa disciplina. Então, isso nos faz mulheres nutridas espiritualmente. Agora vamos aprender a nos acalmar, mesmo em circunstâncias muito agitadas. Para muitos, essa realidade nossa sobre essa pandemia ou toda essa situação, desemprego, finanças, isso é um agito muito grande. Algumas famílias foram mais atingidas que outras, mas o medo, a insegurança, eu acho que um pouquinho acabou pegando cada um. Então a gente vai aprender como também a lidar em meio a tudo isso. Então fala assim, ó, você sabia que o seu falar, ele pode agitar ou acalmar o coração das pessoas ao seu redor? No nosso dia a dia, reagimos às coisas que acontecem na nossa vida e também na vida de outras pessoas. Nós inspiramos ou contaminamos. Olha a responsabilidade que está em nós. E a gente vai ver tudo à luz da Bíblia, como que a gente tem essa responsabilidade. Mais abaixo diz assim, ó, quando amortecemos as coisas negativas, potencializamos as positivas. Então, quando a nossa reação ela é esperada por Deus de uma forma correta, a gente potencializa a que vem a seguir. Então, vamos ver o que é a palavra amortecer. Fazer perder a energia. Então, tudo aquilo que vem contra você, com palavras de fora, com muita energia, vamos ver como que um ataque para te atingir. Então o Senhor quer que você seja um terreno, um coração, uma alma tranquila que amortece essa investida. Sabe quando amortece, aquilo bate e ele não volta? Que nem aquela bolinha de borracha, ela bate e ela fica pulando. Mas o Senhor quer que isso, quando venha, bate na sua alma tranquila, confiante, e amorteça e morra ali. E com isso, você vai conseguir responder à altura que Ele quer, e isso vai potencializar as coisas positivas que vão sair de você. Na página aqui 104 fala assim, ele dá a autora dá aqui um exemplo de uma ponte nos Estados Unidos, e que fala assim, ó, devido à sua extensão e localização, essa ponte sempre balançava. Contudo, nesse dia, os ventos atingiram a velocidade de 65 km por hora, o que gerou uma movimentação de torção na ponte. Imagina a força do som do vento, o que causou na ponte. Foi o som do vento que causou isso na ponte. Não foi nem a força do vento, foi o som do vento. Depois foram pesquisar e viram, ó, fazendo com que a estrutura entrasse em colapso. Esses movimentos de ressonância provocados pelo vento deram ensejo à queda e destruição da ponte. Em outras palavras, a ponte foi destruída porque não havia um sistema de amortecimento à altura da ressonância, ou seja, o pequeno vento foi motivo inicial, para a catástrofe. Mais abaixo a gente vê assim, ó, espiritualmente falando, se não amortecermos as pequenas perturbações e passarmos isso para frente, vamos potencializar o efeito negativo que podem gerar e, uma vez que o sistema entra em ressonância, a qualquer momento pode entrar em colapso. Ao ouvir algum falar negativo, alguma perturbação, a nossa postura deve ser de amortecer.
e não potencializar esse tipo de falar, que por certo causará muito prejuízo na nossa vida e nas pessoas ao redor, e às vezes até irreversíveis. A gente pode causar muito estrago. Aqui, o livro nos dá umas referências, né? Mateus 12:37 fala assim: porque pelas tuas palavras será justificados, e pelas tuas palavras será condenado. Quando as palavras negativas vierem, elas têm que amortecer em nós a ponto de o que vai sair de nós, a reação disso, serão palavras que vão dar vida e não continuar com aquele ataque que a gente recebeu. Também vemos em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos dar vida, mas nós podemos matar também. Por um lado, temos que ser amortecedoras de coisas negativas. Então, vem uma série de coisas, um exemplo para a gente ver o que são essas coisas negativas que vêm sobre nós. Aí ele fala assim, ó, críticas, julgamentos, fofocas, reclamações, murmurações, mentiras, picuinhas, desentendimento e etc. Por outro lado, temos de ser amplificadoras das coisas positivas. Temos que ter moderação no falar. Um falar cheio de verdade, um falar cheio de gratidão nas palavras. Aqui no livro tem todas as referências, né? Para que você tenha estudado cada uma delas. Então, são palavras pacificadoras e palavras construtivas. Quando eu li isso aqui, quando chegou na parte da fofoca, reclamações, murmurações e picuinhas, eu parei para pensar, falei assim, pensei, né, meditando na lição. Quando nós somos procuradas para sempre ter assunto de fofoca, será que não é porque encontram em nós lugar disso estar expandindo? Será que não encontram em nós lugar disso estar crescendo e aumentando? Será que nós estamos sendo amortecedoras dessas fofocas, deixando morrer no solo da nossa alma, no solo do nosso ouvido, vamos dizer assim, né? Da nossa mente? Como que tem chegado isso para nós? Como que tem sido isso? Tem vindo demais? O inimigo tem encontrado em nós lugar de usar pessoas para te atingir com críticas e julgamento. Isso tem te desestabilizado, feito com que você passe isso de volta, com que você não deixe amortecer, e com isso você devolve reclamação e murmuração. Então o Senhor quer nos tratar nessa área mais profundo das nossas reações. E a gente vai ver que isso não é difícil, não é um esforço que a gente vai ter que fazer humano nosso para a gente conseguir vencer isso. Mais abaixo fala assim, ó, Tiago 3,10 diz que de uma só boca procede bênção e maldição. A língua pode ser um instrumento do mal ou um condutor de bênçãos, dependendo se ela é amortecedora ou não. Você sempre vai se deparar com situações na sua vida e na vida dos outros, onde você poderá escolher ser amortecedora ou potencializadora dos fatos. Você pode aumentar aquilo ruim que chegou para você, como eu falei, como você pode deixar que morra ali, não dar continuidade, deixar amortecer em você. Aqui na minha Bíblia tem um comentário que fala assim, ó, é uma citação, uma continuação de uma citação de uma mulher chamada Thelma Wills. Ela fala assim, e tá entre parênteses, eu acho que deve ter muito mais coisa, deve ser algum trecho de algum livro. Fala assim, ó, você não precisa se queimar para parar e ouvir. Você pode parar e ouvir Deus todos os dias, acalmar o seu espírito perante Ele, pedir ao Senhor que se comunique com você. Deus tem muito a te dizer, mas exige atenção plena. No Salmo 46:10 nos diz que, naquele versículo de tema da nossa lição, nos diz que saberemos quem é o Senhor e conheceremos a sua soberania
quando estivermos parados. Pare e reconheça a vontade divina para a sua vida hoje. Juntando esse comentário, essa reflexão, juntando a palavra, o versículo aqui, e toda essa instrução do livro, nós temos que ser aquelas pessoas que, quando isso tudo acontece, essas investidas vêm, nós precisamos parar. Sabe aquela coisa de sempre revidar? Que sempre bate e você já devolve? Isso é da natureza pecaminosa, irmãs. Isso não é da gente. Isso é uma coisa que vem daquela criatura antiga que a gente era, né? E que às vezes insiste em ainda ser. Então a gente tem que ser daquela mesmo que para. Sabe aquela coisa assim, estão te atacando, xingando, te falando, você para. Acalma a alma. Aquilo vai te agitar por dentro, vai, as águas vão se ferver na hora. Mas a gente busca em Deus, como ela disse, se voltando para Deus, buscando em Deus e deixando aquilo amortecer. Deixa amortecer. Né? Ela fala assim, ó, saberemos quem é o Senhor e conhecemos a sua soberania quando estivermos parados. Aqui no Salmo 46 a gente vê que nós paramos quando nós conhecemos tudo isso que fala dele aqui, antes de vir a parte que fala, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo as afrontas, as investidas, as palavras, os ataques. O Senhor está vendo tudo isso. Cabe a nós confiarmos no Senhor e sermos pessoas com palavras abençoadoras. Não deixa mais aquilo bater em você e você já devolver. O Senhor quer tratar isso com a gente. O Senhor quer nos transformar, nos construir novas pessoas. E isso, às vezes, a gente tem que cooperar com Deus para isso ser quebrado. E como que isso acontece? As situações, elas virão. Vou dizer, Deus vai tirar toda a situação? Deus não vai tirar. As situações virão, mas você vai responder diferente. Porque agora a gente aprendeu. Então o Senhor vai dar as lições de casa. Lembra na escola? A professora dava uma matéria e vinha as lições e a gente tinha que fazer até a gente aprender? É assim que funciona com Deus. Ele quer o nosso melhor. Ele é o nosso Pai. Então as situações virão e a gente vai ter a oportunidade de deixá-las amortecerem, as águas se acalmarem, confiar em Deus e ser pessoas com palavras abençoadoras. Olha o desafio da nossa lição de casa dessa semana. Vou ver se a gente consegue. Mas com a ajuda de Deus a gente pode conseguir, né? Na página 105, aqui tem um outro exemplo da cadeira de balanço, que a gente, quando a gente lê aqui, estuda o capítulo, a gente vê. Mas eu acho que já deu pra gente entender bem, né? Aqui no meio da página, um pouquinho para cima, fala assim, ó. Nossas palavras podem prejudicar a nós mesmas quando potencializamos coisas negativas e também pode causar grandes estragos na vida de outras pessoas. Como mulheres cristãs, prestamos contas a Deus de cada palavra que falamos. Devemos, portanto, falar somente coisas que edificam. Um desafio e tanto, irmãs. Um desafio e tanto. Em Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A nossa lição de hoje, ela não é uma lição fácil, não. É um assunto bem difícil, desafiador mesmo. Mas a gente consegue. Se não todas as vezes, mas pelo menos na maioria das vezes. Se não assim, pelo menos para não... se a gente não conseguir amortecer como Deus espera de uma forma assim tão forte, pelo menos que a gente não seja aquelas pessoas que devolvam com palavras que vão potencializar a afronta, a investida, a agressão, ou a fofoca, ou aquilo que vem, que nos atingir, a gente venha conseguir pelo menos se calar, ou pelo menos acalmar, para depois, sabe, ir para Deus na hora, o conhecido conta até 10 e espera. Né? Mais à frente fala assim:
Vimos nesse capítulo que a prática saudável da leitura da Bíblia, de livros cristãos, cânticos espirituais, governam o nosso coração para a vida, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se quer mudar o seu falar para ser uma mulher que acalma as águas, você precisa se encher da palavra de Deus e assim será transformada no falar, no agir e em todos ao redor experimentando a transformação. Então, o segredo sempre é ter aqueles encontros com o Senhor. Se você não fez sua caixinha, se você não funciona com caixinha, não tem muito material para levar para o seu encontro, as irmãs fizeram as sacolas, eu amei, cada uma fez a sua, algumas fizeram caixinha mesmo, eu fiz a minha caixinha fica comigo, levo para o meu encontro, depois deixo no lugar à vista para eu lembrar o dia todo, e tem sido uma grande bênção. Então, essa intimidade, esses encontros que a gente tem, vai nos fortalecendo, vai nos enchendo. Enquanto mais cheia a gente tem, lembra que a gente viu aqui? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente vai conseguir amortecer melhor. A gente vai conseguir responder à altura que Deus espera, conforme aquilo que a gente está se enchendo. Então, só para refletir junto com as irmãs, eu vou estar lendo uns versículos aqui. Nossa lição é curtinha hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, nem sempre as pessoas que estão te agredindo é porque elas só têm coisas más. Às vezes, elas também não aprenderam a ser pessoas que amortecem as coisas da vida e se tornaram pessoas que automaticamente vão passando assim, vão reagindo assim. Mas quem sabe você, deixando amortecer, você dando um exemplo diferente, essa pessoa também vai mudando. Eu creio que Deus pode trabalhar. E aqui, continuando, só para a gente terminar, diz assim, ó, digo-vos que, de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Temos tempo aí, Steph, para uma oraçãozinha? Uhum. Tá. Então, foi uma lição curtinha, mas muito forte, muito profunda. E a gente vai ter bastante lição de casa para fazer. Eu creio que Deus vai trabalhar na gente. E eu glorifico a Deus por Ele trabalhar mesmo. Vai ser um pouco chato. Sabe aquelas provas e lições que são difíceis, que a gente tem que fazer para a gente poder passar de ano? Vai ser assim. Mas Deus vai estar abençoando. Então vamos orar, irmãos. Vamos pedir a graça de Deus para a gente conseguir e encerrar nossa aula de hoje, tá bom? Ó Deus poderoso. Senhor, que grande desafio temos, ó Pai, à nossa frente. Eu sei que às vezes são tão difíceis a convivência com pessoas. E como o Senhor espera que a gente seja condutores de bênção, pessoas com boas palavras, palavras de vida, que a vida jorre de nós. Como do nosso interior jorrarão fontes de águas viva para a vida. Nós temos que ser abençoadoras. Senhor, nos ajuda a ser pessoas abençoadoras. Nos ajuda na nossa fraqueza, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração calmo e que amorteça e acalme as águas, Senhor, dentro de nós e ao nosso redor também. Quando a gente estiver em alguma situação agitada, onde está briga, confusão e problema, que a gente venha a ser pessoas, Pai, que potencialize a Tua palavra, potencialize a paz e aquilo que tem dentro de nós, que o nosso coração é cheio e que venha abençoar e acalmar aqueles que estão ao nosso redor e a gente venha a ser bênção, assim como o Senhor espera de nós. Nos construa, Senhor, a Tua imagem e semelhança a cada dia. Faz de nós, Senhor, mulheres virtuosas, ó Pai, aonde o Senhor possa olhar e se agradar de nós, aonde no mundo, aonde as pessoas olham para nós e vejam o Senhor, porque nós vivemos tendo o Senhor dentro de nós, as pessoas possam te enxergar em nós,
Nos ajuda a honrar o teu nome na nossa vida. Nos ajuda e nos perdoa se muitas vezes nós tivemos no nosso interior águas agitadas e não conseguimos, Senhor, ó Pai, amortecer as investidas e as ofensas. Mas a partir de agora, Senhor, que a gente venha fazer um compromisso de esforço, de fazer a nossa parte, se encher do Senhor e responder à altura daquilo que o Senhor espera. Obrigado, Pai querido, por mais essa aula. Nos ajuda, Pai, a cada dia. Eu te agradeço, em nome do teu precioso Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Fica na paz de Jesus.